Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Tiago. E nós estamos no capítulo 4 dessa carta. E eu gostaria que vocês abrissem Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Tiago 4, do verso 1 até o verso 12. Diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Bom, amados, nós temos visto na carta de Tiago que Tiago escreve para uma igreja que é formada por judeus. É uma igreja de judeus convertidos, judeus cristãos. E essa igreja tem alguns problemas. Os problemas dentro dos quais essa igreja tem, está entre eles o da língua. Eles têm sérios problemas com a língua. Eles falam mal uns dos outros, eles julgam para a salvação. Nós já aprendemos aqui que a questão não é julgar, mas é como se julga que estava errado nessa igreja. E nessas contendas todas, Tiago vai mostrar nesse capítulo 4 de onde é que procedem as guerras pelas quais eles estão passando. Porque muitas vezes nós achamos que as guerras procedem de política, ou as guerras procedem de raça, ou de classe social, mas a verdade, Tiago mostra pra gente que a fonte da guerra não é bem essa. Tiago começa mostrando pra gente que o problema da guerra está primeiro porque a gente tem guerra uns com os outros. Depois Tiago mostra pra gente que a gente está em guerra também com nós mesmos. Nós brigamos conosco mesmo, porque temos uma batalha interior em nós, né? A gente sempre quer um local mais elevado e ficamos sempre nessa batalha conosco. E aí, nós vimos isso semana passada. Hoje, nós vamos ver a terceira guerra que nós travamos. Uma guerra muito pior do que todas as outras. E o motivo pelo qual nós estamos em guerra com nós mesmos é porque, antes de mais nada, nós estamos em guerra com Deus. É isso mesmo. Talvez você possa pensar, Deus me livre de eu estar em guerra com Deus. Jamais eu entraria em guerra com Deus. Mas a verdade é que sim, você está em guerra com Deus. Você tem guerreado com Deus. E olha o que fala no versículo 4 ao 10 de Tiago. Diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês hoje é que a raiz dessas guerras que nós travamos uns com os outros e com nós mesmos está no fato de que nós estamos em guerra com o próprio Deus. No começo da criação, a gente vê uma harmonia perfeita. Nós vemos que Adão, Eva e Deus viviam em plena harmonia consigo mesmo,
com Deus e com a criação. Hoje é completamente o inverso, porque quando o pecado entra no mundo, ele dá início a conflitos. O primeiro conflito que nós vemos com relação ao pecado é o conflito de Adão e Eva com eles mesmos. Adão com Adão e Eva com Eva. Por quê? Porque eles querem cobrir a sua nudez. Há um conflito pessoal. Depois, há um conflito com Deus, porque o próprio Deus chega e fala: Adão, onde estás? E Adão estava escondido de Deus. Começa-se um conflito com Deus ali. Mas também há um outro conflito. Um conflito de um com o outro. Porque quando Deus vira e fala: mas quem te deu a comer dessa fruta, do fruto proibido? Adão então fala: a mulher que tu me destes. Começa então um conflito um com o outro. Mas a verdade é que todos esses conflitos se dão porque o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Porque afinal de contas, o que é pecado? Em 1 João, no capítulo de número 3, versículo de número 4, João diz que o pecado é a transgressão da lei. Pecar é transgredir a lei de Deus. E transgredir a lei de Deus é rebelião contra Deus. Mas aí você pode perguntar: mas de que maneira eu cheguei nessa inimizade com Deus? Que horas foi que eu me pus numa condição de guerrear contra o próprio Deus, contra aquele que é soberano e criador de todas as coisas, aquele a quem ninguém pode vencê-lo ou derrotá-lo? Você se pôs em inimizade contra Deus quando você fez amizade com 3 coisas. Tem 3 situações em que nós nos colocamos em inimizade contra Deus. E Tiago fala aqui: nós nos colocamos em inimizade contra Deus quando nós nos tornamos amigo dos inimigos de Deus. E Tiago cita esses 3 inimigos. O primeiro inimigo que Tiago cita está nesse verso 4 que eu li. O primeiro inimigo é o mundo. Olha o que diz no versículo de número 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A primeira inimizade que nós temos com Deus é quando nós nos tornamos amigos do mundo. Mas que mundo é esse que Tiago diz aqui? Essa palavra mundo, no original, ela é cosmos. E cosmos é a expressão que dá origem a mundo, quando nós nos referimos a mundo não como planeta, mas como um sistema, como uma sociedade humana sem Deus. Aquilo que é contrário a Cristo e a Deus. Abraão é chamado em Tiago capítulo 2, versículo 23, de amigo de Deus, enquanto Ló era amigo do mundo. Essa amizade com o mundo, ela começa não de uma maneira em que nós cristãos dizemos: quer saber, eu não quero saber mais de Deus, vou viver para a minha vida e para os meus belos prazeres e vou viver a minha maneira. E não importa o que Deus pensa, então eu me torno amigo do mundo. Não. A amizade com o mundo começa de uma maneira muito sorrateira, a Bíblia nos mostra. Primeiro, essa amizade começa com você se agradando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Depois, quando você vê, você já está amando as coisas do mundo. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 até o 17. 1 João 2, do 15 ao 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para você que nos visita, pode ser que você esteja perguntando: mas o que significa essa palavra concupiscência? Essa palavra significa desejo. O desejo do mundo. Os desejos do mundo são inimigos de Deus. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E quando você vê, você já está amando as coisas do mundo. E o que por sua vez vai se tornar mais fácil fazer, sabe o quê? Se conformar com esse mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Ele fala: mas não vos conformeis com este século. E a palavra ali para século é a mesma palavra que Tiago usa para mundo, cosmos. O que Paulo e Tiago estão dizendo um cristão e um amigo de Deus, ele não se conforma
ele não anda em conformidade com as coisas desse mundo. A nossa forma não é a ordem mundana, mas é a palavra de Deus. É por isso que nós não nos encaixamos e não nos enquadramos num sistema mundano. É por isso que nós não aceitamos determinadas posturas mundanas e nós vamos contrários a isso, porque a nossa forma não é a forma humana, mas é a forma divina, é a forma de Cristo. Quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos também inimigos de Deus. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra. A amizade com o mundo é tratada biblicamente como se fosse um adultério. Por que como um adultério? Porque o nosso relacionamento com Deus é um casamento, é um matrimônio. Lá em Romanos 7, Paulo fala que nós morremos para então termos um matrimônio para com Cristo. Porque Jesus não se casa com uma divorciada ou com um divorciado, mas ele se trata com aqueles que morrem para o mundo. Então, na viuvez, eles podem agora ter um novo matrimônio. Nós temos um matrimônio para com Deus e precisamos ser zelosos nesse matrimônio. O cristão, ele é casado com Deus. Isso está escrito lá em Romanos 7, versículo 4. Olha o que diz em Romanos capítulo 7, versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós agora estamos casados com Cristo. Nós somos noiva de Cristo, a Bíblia assim nos diz. E nós devemos ser fiéis neste matrimônio. E os cristãos judeus, para os quais Tiago está escrevendo, eles compreendiam muito bem essa figura de linguagem. Porque Tiago está falando para um povo que já havia caído em adultério espiritual na sua história. Olha, por exemplo, lá em Jeremias, quando Jeremias vira para o povo e fala que vocês estão sendo como prostitutas, como adúlteras, que tinham um matrimônio para com Deus, que era um povo exclusivo de Deus, e agora vocês pertencem a outros povos também. Vocês se macularam, vocês se prostituíram. Então, o adultério espiritual já havia sido avisado pelos profetas no Antigo Testamento. Quando Tiago está usando essa figura de linguagem, dizendo, olha, a inimizade com Deus é a mesma coisa que um adultério. Aquele povo certamente se liga na história deles. O livro de Oséias, do profeta Oséias, que é o primeiro dos profetas menores, trata dessa questão do adultério espiritual, do início ao fim do livro. O problema que o profeta Oséias está tratando com o povo de Israel é: vocês entraram em adultério espiritual. Nós devemos compreender que a amizade do mundo é o mesmo que cair em adultério espiritual. E o nosso Deus abomina o divórcio, abomina o adultério. A amizade com o mundo te leva a amar o mundo, e esse amor tira o lugar de Deus. E Deus não aceita um coração dividido. Em Levítico, quando vai tratar da vida do sacerdote, e o sacerdote é aquele que intermediava Deus e o povo, fala que ele não podia se casar nem com uma mulher adúltera, nem com uma mulher prostituta. Por quê? Porque ele não seria o primeiro na vida dessa mulher. Ele não teria o primeiro amor dela. Deus quer o primeiro amor nos nossos corações. Nós devemos ter o primeiro lugar das nossas vidas para Deus. E se houver uma divisão em algum momento, saiba de uma coisa: você já tirou Deus do lugar que ele deveria estar. E ele não aceita um lugar inferior a este, não. Deus só aceita o primeiro amor. E ponto final. Então, o primeiro problema que nós vemos de como entrar em guerra com Deus é tendo amizade com o mundo, amizade com o sistema mundano. O segundo inimigo de Deus, e que quando nós temos amizade com ele, nós acabamos perdendo também, nós acabamos entrando em inimizade contra Deus, é a carne. Olha do versículo 1 até o verso de número 5 de Tiago 4. Tiago 4, do 1 ao 5. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne.
Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando o Tiago está se referindo à carne, a gente tem que entender uma coisa. Tiago não está se referindo ao corpo físico, né? Havia um grupo na igreja primitiva chamado de gnósticos, e existem gnósticos até hoje. Esses gnósticos acreditam que o corpo, os pecados cometidos no corpo, eles não vão ser culpados por Deus, nós não seremos condenados, não responderemos a juízo divino, porque o corpo já é pecaminoso e perecível e não importa o que você faz no corpo. Esse pensamento, essa linha de pensamento, ela é completamente errada. Porque quando Paulo escreve de Tessalônica, ele fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e retos até a volta do Senhor Jesus. Então, quando Tiago está tratando da carne aqui, ele não está tratando de uma carne física, mas ele está tratando de algo que são os desejos que são satisfeitos nessa carne. Por exemplo, o desejo sexual não é pecado, mas o sexo fora do casamento, o sexo com o mesmo sexo, o sexo feito, a pornografia, o adultério, isso sim, são desejos pecaminosos. O dominar a terra, o ter posse de uma terra não é pecado. O próprio Deus deu possessão, deu posse da terra ao povo de Israel. E ele disse que aquela terra seria deles. E ele mesmo instruiu em como seriam as divisões da terra. Agora, o roubar, as guerras para conquistar o que é do outro, isso sim é um desejo pecaminoso. Então a carne não é uma questão física, mas é uma questão dos desejos que nós satisfazemos. Quando nós recebemos a Cristo, nós temos uma nova natureza. E essa natureza nova é a natureza de Cristo. E nós devemos agora andar em conformidade com essa nova natureza. Como quando Paulo fala aos de Gálatas, ele disse, esse viver que eu vivo nessa carne aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu vivo em conformidade com essa carne. E ele fala isso de maneira melhor ainda em Romanos capítulo 6, do versículo 8 ao 14. Vamos abrir lá? Romanos 6, do 8 ao 14. Romanos, capítulo 6, do versículo 8 até o 14. E diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, aos seus desejos. O que Paulo está dizendo é que nós agora vivemos uma nova vida. E não devemos viver em conformidade com os nossos desejos ou as nossas paixões. E ele continua, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Nós oferecemos o nosso corpo ao pecado quando satisfazemos os desejos pecaminosos que podemos vir a ter. E ele continua, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Nós devemos compreender que muitas das vezes nós somos tentados.
Satanás nos tenta. Satanás sabe quais são os seus desejos e as suas tentações que você tem. E nesses desejos ele te tenta. E nesses momentos nós devemos entender de uma coisa: há uma guerra do espírito contra a carne, mas não é do seu lado espiritual e da sua carne física, mas é o lado onde você tem um desejo por Deus e um lado onde nós temos tentações pecaminosas. E nós precisamos sempre agir em domínio próprio para sairmos dessas tentações. Muitas vezes até fugir delas, como foi o caso de José. Para isso, Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que o Espírito milita contra a carne. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, há um lado em nós que nós, por completo, somos de Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, você, por completo, é de Deus. Porém, há um inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? É Satanás. E Satanás, por vezes, vem nos tentar. Nessas tentações nós devemos resistir, porque há um desejo aflorado em nós, que nós precisamos de guerrear. Que fique muito bem claro para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Não é que nós temos um lado bom e um lado ruim. Não é yin yang. Não é que nós temos uma velha natureza e uma nova natureza dentro de nós mesmos, guerreando uma contra a outra o tempo inteiro, e eu preciso de alimentar minha nova natureza para minha velha natureza não vir a aflorar e vencer essa guerra. Não. Se você recebeu Cristo na sua vida, você é nova criatura em Cristo Jesus. E onde habita Cristo, ali a plenitude de Cristo. Não há duas naturezas em nós. Porém, há desejos que podem ser aflorados em nós pela tentação do maligno. Nesses momentos nós precisamos de resistir. Nós precisamos de vencer. Não à toa a Bíblia diz que foge da mulher adúltera. E por que foge da mulher adúltera? Porque ela pode vir a ser uma grande tentação. E nessa tentação foge. Sai fora disso. E continuando, Tiago chama isso de quê? Dos prazeres que militam contra a nossa carne. Olha só, no versículo 1 de Tiago 4, que nós estamos lendo, Tiago fala, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, há desejos que nós temos sim, e esses desejos precisam de ser tratados em Cristo Jesus. Mas Satanás usa desses pequenos, digamos, trincados que a gente pode vir a ter no vaso que nós somos para Deus, como uma brecha para tentar você. Lembrando que a tentação não é um pecado, porque o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas, fala em Hebreus capítulo 4, mas ele não pecou. Então ser tentado não é o problema, e por isso que eu digo que a tentação não quer dizer que você tem uma natureza velha, caída, que ainda vive em você. Não, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Viver em função da carne significa entristecer o espírito. Olha o que diz no versículo 5 de Tiago capítulo 4, fala, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Deus tem ciúme de nós porque nós temos um relacionamento com Ele. Deus tem um zelo santo e amoroso pelo nosso relacionamento, pelo nosso matrimônio. Como um marido tem um zelo pela sua esposa e a esposa tem um zelo pelo seu marido. Assim, o Espírito de Deus tem um grande zelo por esse relacionamento e se entristece quando nós satisfazemos a carne, quando nós pecamos contra o amor de Deus. A satisfação dos desejos carnais e pecaminosos é satisfazer o pecado. E com isso você entristece o Espírito de Cristo. Você entristece a Deus. Viver de modo a agradar a carne significa declarar guerra contra Deus. Isso está escrito em Romanos 8. E eu gostaria que vocês abrissem, Romanos 8, do versículo 6 e 7. Romanos 8, 6 e 7. Diz o seguinte, porque o pendor da carne é para a morte. Isso significa que a carne ela está tendendo, ela está inclinada para a morte. Ou seja, se você satisfaz a carne, você está caminhando para a morte. Mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, queridos, o amor, a satisfação dos desejos carnais, eles são inimizade contra Deus. Terceiro e último inimigo citado por Tiago aqui é o próprio diabo, é Satanás. E ele fala isso no versículo 6 e 7 dessa carta. Ele diz: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós vemos que o mundo está em conflito com o Pai. A carne, ela está em luta contra o Espírito Santo. E o diabo, ele se opõe e luta contra Jesus, o Filho de Deus. É incrível como que nós vemos até uma relação de inimizade com a própria Trindade. No versículo 6, a gente vê que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus deseja que nós sejamos humildes. Em contrapartida a isso, Satanás deseja que nós sejamos soberbos. Por exemplo, o momento em que Satanás tenta Eva, ele diz: olha, é claro que no dia que você comer dessa fruta você não vai morrer. Aliás, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. O desejo de Satanás, a promessa de Satanás, vai sempre inflar a nossa soberba, o nosso orgulho. Satanás gosta de inflar o ego e encorajar os cristãos a fazer as coisas da sua própria maneira. Satanás é que te encoraja, por exemplo, a ficar buscando igrejas que te satisfazem. Ah, essa igreja eu não vou ficar nela não, porque eu não me senti bem nela. Eu não vou ficar ali não, porque eu não me senti bem nesse lugar. E é interessante como que as pessoas fazem isso com igrejas, mas não fazem isso com seus trabalhos. Porque o trabalho envolve dinheiro. Nós temos que compreender que nós não buscamos o nosso bel prazer. Nós devemos procurar uma igreja mais perto da nossa Bíblia. É isso que você deve buscar. Porque Satanás é que infla seu ego. Satanás é que faz o seu tempo inteiro ficar buscando o seu prazer e a sua satisfação. Um problema das igrejas hoje é que o número excessivo de celebridades e a falta de servos. O mundo gospel, ele é tão promovido que falta lugar para a glória de Deus. É tão cheio de pessoas e de pompas e eu, que não tem lugar para o quão grande és tu, mas sim o quão grande eu sou. Isso não é uma igreja de Cristo, é uma igreja de Satanás. Satanás é que gosta de inflar o ego das pessoas. Satanás é que gosta de fazer você cada vez buscar o eu, e menos o assim diz o Senhor. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você quer. É o que Deus diz. É isso que deve ser buscado. Por isso que Satanás é um grande inimigo de Deus e a amizade com Satanás é uma inimizade para com Deus. Porque quando nós nos enchemos de orgulho, é um monte de coisa falsa. Porque a verdade é que nós não temos do que nos orgulhar. Lá em Romanos capítulo 7, Romanos 7 fala que Deus olhou para a terra, procurando um justo. E a palavra diz que Deus não achou nenhum justo. Não tem ninguém que faça o bem. E aliás, me ratificando, não é em Romanos 7 essa passagem. Em Romanos 7 diz que nós tentamos fazer o bem e nunca conseguimos fazer. E acabamos sempre fazendo o mal quando estamos distantes de Cristo. Quando antes da conversão, o bem que nós queremos fazer, nós fazemos. E por quê? Porque não há bem em nós. Nós não temos do que nos orgulhar, nós não temos do que nos encher de vanglória. Por quê? Porque não há nada de bom em nós. Mas em contrapartida, quando nós recebemos a Cristo, Ele coloca em nós aquela coisa boa. Ele coloca em nós o que há de bom. Se existe alguma coisa boa em nós, é porque ela provém de Cristo. É porque ela vem do divino e não de nós mesmos. E isso, a cada momento que chegamos a essa conclusão, nós devemos compreender uma coisa. Não há nada de bom em mim, mas há tudo de bom em Cristo. A amizade com Satanás faz com que a sua soberba, o seu ego sejam inflados, quando a verdade é que deveria ser exatamente o contrário. Você deveria ser mais humilde.
E é por isso que Tiago agora vai citar para a gente como fazer o inverso. Porque primeiro ele mostra, olha, como que vocês se tornam inimigos de Deus? Quando vocês se tornam amigos dos inimigos de Deus. Quais são os inimigos de Deus? O mundo, porque o mundo está em guerra com Deus Pai. A carne, porque a carne milita contra o espírito. E Satanás, por quê? Porque Satanás se opõe a Cristo. E esses são os três inimigos de Deus. Agora, como então que eu posso derrotar esses inimigos de Deus? Como que eu posso ser amigo de Deus? E é isso que nós vamos ver agora. Bom, irmãos, então, retornando nós vimos que o mundo está em guerra com Deus. A carne está em guerra com o espírito. Satanás está em guerra com Cristo. E nós precisamos nos afastar desses inimigos. Nós precisamos de vencer esses inimigos. E agora, o que Tiago vai nos mostrar é como vencer esses inimigos de Deus. E podemos, então, nos aproximar de Deus. E podemos, então, andar com Deus e sermos chamados, assim como Abraão, de amigos de Deus. E não amigos do mundo, não amigo da carne, não amigo de Satanás, mas amigos do mundo. E para isso, Tiago nos dá 3 instruções nesse texto que nós lemos. A primeira instrução está no versículo de número 7 de Tiago, capítulo 4, onde Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer para vencermos esses inimigos e para podermos, a cada dia, nos tornarmos mais parecidos com Cristo, é nos sujeitar a Deus. E essa expressão sujeitar-se no original é um termo militar. Era um termo que era usado pelos exércitos gregos, onde significava o seguinte: colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. Imagina quando um soldado raso quer agir como um general no meio do exército. Então a expressão que era dita era sujeitar-se. Sujeite-se, se coloque no seu devido lugar. Nós, quando não nos sujeitamos a Deus, estamos nos colocando no lugar de Deus. Porque a verdade é que quando nós servimos a nossa vontade, aos nossos desejos, é que nós estamos servindo a nós mesmos. Então nós estamos nos colocando no lugar de Deus. A entrega incondicional é a única maneira de obter vitória completa. Enquanto nós não entregarmos nossa vida por completo, de maneira plena a Deus, todas as áreas da nossa vida, nós vamos continuar vivendo em conflitos. Existem pessoas que se convertem, e aí então às vezes assim, eu me converti. E aí você vê que essa pessoa, de repente, continua sem conversar com determinada pessoa. Você fala, você não conversa com fulano? Ela fala, não, esse aí me fez muito mal no passado. E aí a pergunta que fica é, mas você não é uma nova criatura em Cristo? Você não se sujeitou a Cristo? Ah, sim, mas essa área... Não, isso aqui é outra coisa. Não. Querido, todas as áreas da nossa vida devem ser entregues a Cristo. E a verdade é que todas as vezes que nós olhamos e falamos, fulano fez muito mal para mim, nós devemos lembrar do grande mal que nós fizemos a Cristo. Porque se Cristo foi açoitado, cuspido, suas vestes rasgadas, uma cruz de espinho colocada em sua cabeça, pregado numa cruz, maltratado, zombado pelos outros, morto, é porque nós fizemos mal a Cristo. Quem crucificou a Cristo foram os meus pecados e os seus pecados. Então, quando nós olharmos para, fulano fez muito mal para mim, nós devemos olhar para Cristo e falar, eu fiz muito mais mal a ele e ele me perdoou. Então, eu posso perdoar o meu próximo também, sem problema algum. Se sujeitar a Cristo significa sujeitar todas as áreas da sua vida e não apenas uma ou outra. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele fala, nem deis lugar ao diabo. Ficar com mágoa no seu coração, remorso, aqueles sentimentos depressivos, sempre se coloca, coitado de mim, que vida terrível é a minha, eu sou tão sofrido, os outros me perseguem. Não, nós devemos
olhar para Cristo e falar que pessoa incrível que Ele é e como eu sou bem-aventurado, porque Ele me salvou, Ele encontrou lugar no meu coração e agora então eu tenho uma nova vida nele, portanto eu me sujeito a Ele em todas as coisas que Ele quiser. Por mais que pareça que em alguns momentos eu estou sendo motivo de chacota, de zombaria, ou eu estou perdendo. Você está perdendo o quê? Você não tinha nada. Você tinha somente a ira vindoura prometida para você, mas agora em Cristo você tem promessas de gozo e paz eternas. Sujeitai-vos a Deus. E nós devemos lembrar de uma coisa. A sujeição é o que vai fazer com que você chegue à cruz do Calvário. Porque Jesus disse para os seus discípulos, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A sujeição não está no tomar a cruz. A sujeição está no negue-se a si mesmo. Antes da cruz do Calvário, vem a sujeição. E onde Jesus passou pela sujeição? Jesus passou pela sujeição no Getsemane. O Getsemane é o lugar, para quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo, o Getsemane é o lugar onde começa o filme. Onde Jesus está orando em extrema agonia e ele chega ao ponto de suar sangue. Mas ele termina o Getsemane com a seguinte expressão: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A sujeição é o momento em que nós dizemos para Deus, não se faça a minha vontade, Senhor, e sim a tua. Isso é se sujeitar a Deus. Independente se isso está fazendo você se humilhar ou se sentir menos do que deveria ser, quando na verdade é que você está a todo momento ganhando, porque você tinha uma promessa terrível para a sua vida, de juízo e condenação eternas, com a ira de Deus transbordante sobre a sua vida. E hoje nós temos o cálice da salvação, bebemos dele, bebemos da graça de Cristo, e temos as promessas de redenção, de glória e honra em Cristo Jesus. Então você tem muitos mais motivos para se sujeitar do que para ficar se colocando numa posição superior. Seja servo, sujeite-se sobre a poderosa mão do Senhor. O segundo conselho que Tiago nos dá a respeito de como vencer aqueles inimigos e como ser um amigo de Deus, está no versículo de número 8 também. No versículo de número 8. Ele começa dizendo, chegai-vos a Deus. Se achegar a Deus. Essa é a maneira de você vencer também o mundo, de vencer a carne, de vencer Satanás. É se achegar a Deus. Mas se achegar a Deus como? Eu vou diante de Deus correndo e falo, cheguei, Senhor, estou aqui. Não é isso que é se achegar a Deus. Porque Tiago fala nesse versículo como se achegar a Deus. Ele diz o seguinte, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Mas como que eu me chego a Deus? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. De que maneira eu me achego a Deus? Confessando os meus pecados e pedindo a Deus que me purifique, que me perdoe no sangue, no sacrifício vicário de Cristo. É assim que eu vou conseguir me achegar a Deus. Não há outro caminho, não há outra maneira que você faça, senão pela confissão de pecados no arrependimento em Cristo Jesus. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser uma pessoa extremamente correta. Isso não te leva a Deus. Nós fazemos isso porque estamos em Cristo, não para chegar a Cristo. Para chegar a Cristo, o único caminho que existe é da sujeição, no arrependimento de pecados. Assim nós chegamos a Deus. A W. Tozer escreveu um artigo, o que aparece mais é uma carta à igreja, ou de repente um estudo que ele deu, onde o título é Proximidade é Semelhança. Em resumo, o que ele diz nesse artigo que ele escreve, nessa carta, ele fala o seguinte, quanto mais semelhante eu sou de Deus, mais próximo eu estou dele. Então, algumas pessoas podem pensar assim, então quer dizer que quanto mais eu fizer coisinhas parecidas com Deus, mais próximo eu chego de Deus? Ele fala, não, porque quanto mais próximo você está de Deus, mais semelhante você é dele também. Aí fica, mas como assim? Eu tenho que estar mais próximo para ser semelhante? Ou eu sou semelhante para estar mais próximo? Ele fala, não há ordem nisso.
A questão é que a única maneira de se chegar a ele é pelo arrependimento. Então, pelo arrependimento, cada vez você vai se parecer mais com Cristo, porque se achegou a ele. A vida com Deus é que vai fazer com que nós pareçamos com ele. Não é seguir um monte de regras e normas de conduta cristã. Usa calça, ou não usa brinco, ou usa barba. Hein? Agora todo cristão da igreja tem que usar barba. Aí eu fico pensando, coitado daqueles que não têm. Ou, por outro lado, aqueles que não têm, fala, coitado desses que tem que ficar fazendo o tempo inteiro e gastando dinheiro com isso, ou fica naquela trabalheira de ter que fazer pezinho, não sei o quê. A verdade, irmãos, é que a norma de conduta do cristão é Cristo. Nós nos aproximamos dele, nos chegamos a ele. E então vamos parecer com ele. E quanto mais parecemos com ele, mais próximo também estamos dele. Na sua bondade, Deus se aproxima de nós quando nós confessamos os nossos pecados e em ato de arrependimento a Deus. Pois não tem outro modo desse pecado ser eliminado, ser perdoado. Porque se continuarmos em pecado, estamos distantes de Deus. O homem de ânimo dobre, porque Tiago termina dizendo, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Por quê? Porque um homem de ânimo dobre não tem proximidade de Deus. Porque ele não tem nada em comum com Deus. Uma hora ele diz uma coisa e na outra hora ele está fazendo outra. Uma hora ele age de uma maneira, mas as palavras dele falam completamente o contrário. Ou uma hora ele diz, é isso. E na outra ele diz, não é isso. É mais ou menos como a política do nosso país, que a gente fica o tempo inteiro perdido. Em quem acredita, em quem confia, não dá. Mas em Cristo nós podemos confiar. Ele sim, nós podemos chegar a ele. E a única maneira de chegar a ele é pelo arrependimento. Então nós devemos nos sujeitar, devemos nos achegar pelo arrependimento e também devemos nos humilhar. Olha o que fala no versículo 10 e 11 da carta de Tiago, no capítulo 4. Fala, afligei-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, é possível alguém se sujeitar exteriormente, parecer ali de joelhos, chorando e quebrantado, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a maquiagem indo embora com isso tudo nas mulheres, sem que o meu coração esteja humilhado interiormente? É sim, é possível sim. Nós temos até mesmo uma passagem onde Jesus fala da oração do publicano e do fariseu, e fala que o fariseu estava orando. Mas ele orava uma oração soberba. Já o publicano tinha uma oração humilde. A questão é que existem pessoas que podem colocar os seus joelhos no chão, as suas lágrimas escorrerem pelo corpo, mas o seu coração está duro e fechado para Deus. A humildade é a primeira das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte. Ali, Jesus fala, bem-aventurado os humildes de coração. Mas o que é ser humilde? Humilde significa ser uma pessoa que é pobre. Nós temos um hábito, não é verdade, no nosso país, de falar assim, aquela pessoa é tão humildezinha. Quando a verdade é que existem muitos pobres soberbos e orgulhosos. Até, por incrível que pareça, orgulho da pobreza. Não, eu não sou apegado a nada, não. Eu sou pobre mesmo. Tem gente que tem orgulho disso. Mas a verdade é que o orgulho, seja lá do que você tiver, ele não vale a pena. Mas a humildade, sim, vale a pena. Deus abomina o orgulhoso e soberbo. Nós lemos isso aqui no versículo 6 de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O orgulhoso, ele nos leva a tratar o pecado com leviandade. O orgulhoso, ele acha que pecado é algo comum, algo normal da vida. Todo mundo é pecador mesmo, e ponto final, eu não quero saber disso não. Divórcio. Todo mundo divorcia, é melhor pra gente. E aí existe até a expressão que está na moda, né? A romantização do divórcio. Ou há também aqueles que falam, ninguém paga o imposto, por que eu vou pagar? Ou aqueles outros falando assim, todo mundo está pegando esse auxílio, eu também vou pegar, apesar de eu não estar precisando dele. Isso tudo são pessoas que levam o pecado com leviandade. Quando Tiago usa a expressão, onde ele fala bem assim no versículo 9, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Dá a parecer que Tiago falou assim, peraí, Tiago quer que nós sejamos pessoas chorosas e tristes? É isso que ele quer? Não,
Não é isso que ele quer, não. O que ele quer é que nós sejamos alegres como Cristo foi alegre. Em Hebreus fala que ninguém foi tão alegre quanto Cristo. Mas essa alegria que Tiago está falando que ela deve ser convertida em tristeza, é uma alegria que o pecado traz. Essas pessoas aqui vivem no pecado, andam de maneira pecaminosa, e eles estão felizes com tudo isso. É mais ou menos como aquela pessoa que o filho, o marido não é cristão, mas como são pessoas boazinhas, é um filho que obedece, que está tudo bem em casa, e o marido que está sempre ali junto com a pessoa, romântico e até muito agradável, isso não incomoda aquela pessoa. Então, sabe o que ela faz? Ela vive de maneira tranquila nesse lar. E não ora para a conversão do marido ou para a conversão dos filhos. Ou mesmo o marido com relação à esposa. Não é verdade? E aí essa pessoa está satisfeita com aquele ambiente. Por quê? Porque o que incomoda ela não é a distância de Cristo. É só se houver agressão, se houver grosseria, se houver ignorância. Aí, então, ela se incomoda, ou ele se incomoda. Mas se não houver isso, está tudo bem. A falta de humildade faz com que a gente leve o pecado com leviandade. E se satisfaça nele até muitas vezes. Mas a verdade é que o pecado é algo sério. O pecado é algo terrível. E uma das características da verdadeira humildade é encarar a seriedade do pecado. É nos incomodarmos com ele. É fazermos como Davi, que quando percebe que está em pecado, quando é mostrado a ele que ele está em pecado, ele chega ao ponto de rasgar as suas vestes como um símbolo, né? Que a verdade é que nós devemos rasgar o nosso coração. E então ele se prostra diante de Deus, e a Bíblia diz que ele chega ao ponto de sentir dor nos ossos. Tamanho era o incômodo dele com o pecado que ele tinha. Nós devemos estar incomodados com os nossos pecados. Nós não devemos estar satisfeitos com a vida de pecado. Nós não devemos nos colocar de uma maneira leviana diante de Deus. Nós devemos odiar os nossos pecados. Nós devemos ter a abominação do nosso pecado, porque os nossos pecados crucificaram a Cristo. Devemos tratar o pecado com seriedade e tratar a nossa desobediência a Deus com a mesma seriedade. Olha o que diz, eu quero ler alguns textos com vocês. Em Salmo 51, vamos abrir o Salmo de número 51. Salmo 51. Versículo 15 até o 17. Esse texto é a oração de arrependimento de Davi pelo pecado de adultério que ele cometeu com Betseba. E diz o seguinte, do 15 ao 17. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele já orou, se arrependendo a Deus e está pedindo isso a Deus. Aí ele fala, pois não te comprades em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Ou seja, o que Davi está falando? É mais ou menos como as pessoas que querem fazer uma troca, uma barganha com Deus. Eles trazem o dinheiro, colocam lá no gasofilaço ou lá no local de oferta da igreja onde eles vão, e eles acham que assim eles estão agradando a Deus. Mas a verdade é que Deus não se agrada disso se o seu coração não estiver nele. E ele continua no versículo 17, ele fala, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e não os desprezarás, ó Deus. O que Davi está dizendo é o que Deus quer da nossa vida quando pecamos, quando vamos até Ele, é arrependimento, é contrição de espírito, é um quebrantamento interior, é a nossa alegria que foi pecaminosa se tornando em tristeza, de arrependimento pelo pecado. É isso que Deus quer de você. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer seus bens, Deus não quer que você fique fazendo votos e mais votos. O único voto que Deus quer de você é de obediência à palavra dele. Se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. E em tempo oportuno, ele vai nos exaltar. Olha o que diz em Isaías 66, versículo 2, a respeito de quem é o homem que Deus ouve. Quem é? Que tipo de homem que Deus escuta? Ele fala, Isaías 66, versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É aquele que olha e fala, que Deus é este?
O meu pecado crucificou a Cristo. E eu preciso de me arrepender dele. E eu preciso de não voltar mais a cometer isso. E como que eu faço para não cometer mais isso? Sujeitai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. E se humilhai. Se humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Eu quero ler mais um texto. Em Salmo 34, versículo 18. Volta aí para Salmos. Salmo 34, versículo 18. Diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O coração daquele que humilha-se diante de Deus, que confessa os seus pecados, que chora e se arrepende, é nesse coração que Cristo vai habitar pelos séculos dos séculos. É nesse coração que Cristo vai fazer morada. É nesse coração que Cristo vai trazer paz e segurança eternas. Esses serão chamados amigos de Deus. Esses, os que se sujeitam, os que se achegam e os que se humilham diante do Senhor. Obedecendo a palavra de Deus, o Senhor vai se achegar a nós. Ele vai nos purificar, vai nos perdoar. E essas guerras que nós vivemos terão fim. Nós não estaremos em guerras nem com Deus, nem com nós mesmos, nem uns com os outros mais. Em Isaías capítulo 32, versículo 17, diz o seguinte: o efeito da justiça, a justiça de Cristo, o efeito dessa justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É preciso entregar o controle das nossas vidas ao Senhor, irmãos, e permitir que Ele se torne o nosso príncipe da paz. De onde provém as guerras e contendas que há entre vós? De onde? De onde, senão das guerras que nós temos com nós mesmos, com o outro. Mas antes, porque nós estamos em guerra com Deus. Mas Deus enviou o príncipe da paz para que essas guerras cessassem. E nós agora pudéssemos ser conhecidos como amigos de Deus. Que essa palavra tenha abençoado o seu coração e que você possa procurar se achegar a Deus em arrependimento, se sujeitar a Ele e se humilhar diante da poderosa mão dele. Eu quero orar com você nessa manhã para que você possa entregar a Cristo as suas necessidades e as suas vontades. Ó Deus, Senhor, nós vivemos em guerra, Senhor, em conflitos. A nossa alma está abatida e angustiada, Senhor. E nós, Senhor, queremos buscar a Tua face nesta manhã, ó Deus. Nós queremos buscar o príncipe da paz, Senhor. Obrigado, Senhor, nesta manhã, ó Deus, porque sabemos que o Teu Espírito tem consolado as nossas vidas pela verdade da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus. Senhor, abra os olhos da nossa mente, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos humilhar diante do Senhor. Possamos nos sujeitar à Tua vontade, o Teu querer, Senhor, o Teu domínio, Senhor. E que o Senhor das nossas almas, da nossa vida, Senhor, não sejamos nós mesmos. Não seja a nossa soberba ou o nosso ego, mas que o Senhor das nossas vidas seja Cristo Jesus, o Logos eterno, a palavra revelada a nós, a palavra em ação, Senhor, manifestada a todos os homens. De Deus, que excede todo entendimento. Eu entrego nessas manhãs os nossos lares, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida, Senhor. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, pelo pai da Keila, Senhor, esteja cuidando, Senhor, daquele homem, Senhor, dando a oportunidade a cada dia, Senhor, de compreender mais o Teu Evangelho, Senhor, apesar de nós olharmos e não entendermos se está compreendendo ou não, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe as palavras antes que nós falemos, então, eu tenho a certeza que o Senhor sabe o que se passa naquele coração. Em nome de Jesus, ora esta manhã, Senhor, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém.